Gaetano Brancati Luigi, da Associação Comercial de São Paulo, saiu da Itália em 1949 para construir no Brasil uma história que tem ganhado o mundo. Ele criou o Marco da Paz, monumento que promove a fraternidade entre os povos e o ideal por um mundo mais pacífico. E o monumento foi difundido pelo mundo inteiro, está atualmente em 23 localidades, buscando disseminar justamente a cultura de paz e a fraternidade entre os povos. O senhor Luigi teve o nome indicado ao Nobel da Paz e é com ele que eu converso agora aqui na Rádio Estadão. Tudo bem, senhor Luigi? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pela lembrança e estamos aqui para responder suas perguntas. Em primeiro lugar, parabéns pela indicação, viu, ao Prêmio Nobel da Paz. Muito obrigado, me sinto honrado por ter um espaço neste grandioso Brasil e eu ter o orgulho de ser indicado ao Prêmio Nobel, que me deixa muito feliz e fortalecido para seguir com esta caminhada de cultura de paz pelo mundo, junto com todos aqueles amigos que estão espalhados pelo mundo e aqui no Brasil, com a Associação Comercial de São Paulo, João Bico, meu embaixador do Marco da Paz no mundo, e de mão dada, nós vamos semeando esta cultura que nos orgulha muito em colaborar com a qualidade de vida humana. Senhor Giancarlo, o senhor veio para o Brasil há bastante tempo, serão daqueles milhares de italianos que compuseram, né, a nossa comunidade italiana aqui no Brasil, especialmente em São Paulo. Conta um pouquinho para a gente com quantos anos o senhor veio da Itália para cá e como que foi a história de vida, o início de vida aqui no Brasil, hein? Olha, eu me cresci em plena Segunda Guerra Mundial e por isso o sentimento que em 45, eu com 8 anos, marquei na minha mente um dia fazer algo pela paz. E isto nunca se afastou da minha mente. Então, naquele tempo, quando a Guerra Mundial terminou, em 45, nós emigramos juntamente a todos aqueles europeus que sonhavam com a América, que representava o paraíso do mundo, a esperança de um futuro, de um pedaço de pão, porque no tempo da guerra, nem um pedaço de pão podíamos ter alcance para satisfazer a necessidade da fome, que era marcante. Então, nesse ambiente me cresci, e em 49 nós emigramos primeiro para a Argentina, mas tem um fato muito marcante na minha mente. Quando passou o barco, que era o barco Santa Fé, e parou no Porto de Santos, em 49, em abril, no mês de abril de 49, eu senti que meu destino era Brasil. Eu tinha 12 anos, pendurado na sacada do barco. Mas o destino naquele momento era emigrar para a Argentina, que meu pai tinha ido em 48. Depois de um ano chamou nós, com toda a família, e aí emigramos para a Argentina. E depois de 20 anos de estar na Argentina, estou aqui há mais de 45 anos, estou aqui na Associação Comercial há mais de 40 anos, e juntos estamos somando o amor, a força de servir para fortalecer o que o ser humano precisa. É liberdade, qualidade de vida, respeito entre os seres humanos e no mundo. Porque, lamentavelmente, estamos comprometidos com coisas que não nos deixam com liberdade de viver em uma cidade. Não é só aqui no Brasil. Em pleno século XXI, nós temos, se fala de guerra, Oriente Médio. É uma história milenar de que o ser humano não sabe construir a presença da paz para todos. Como podemos fazer realidade? Repensar para que viemos ao mundo, para valorizar a vida, para construir um novo tempo fraterno e verdadeiramente solidário, de respeito, e que a família tenha também esse reconhecimento de ser célula máter que orgulha o ser humano de poder criar a família
é a bênção de Deus que o ser humano tem. Então eu me sinto honrado em ser lembrado para o Prêmio Nobel da Paz, porque é obrigado ao Brasil que me acolheu, e eu estou retornando ao Brasil com esta láurea que não tem tamanho de grandeza que simboliza ser lembrado para o Prêmio Nobel da Paz. Como brasileiro, ítalo-brasileiro, me sinto muito grato e feliz por colaborar com a cultura da paz para o Brasil e para o mundo, através desta bandeira que é o marco da paz. E eu estou conversando aqui na Rádio Estadão com um brasileiro indicado ao Prêmio Nobel da Paz, Gaetano Brancati Luigi, que é da Associação Comercial de São Paulo. Quando o senhor veio aqui para o Brasil, na década de 50, até os dias atuais, eu gostaria que o senhor contasse e a percepção que o senhor tem da paz em São Paulo, onde o senhor viveu mais tempo, né? Quer dizer, como é que era antigamente essa percepção de paz? Ela era mais evidente do que nos dias atuais, que a gente vive praticamente algumas guerras urbanas? Qual que é a percepção que o senhor tem da transformação daquela época para os dias de hoje, hein? Lamentavelmente, antigamente se sentava na calçada e batia papo com o vizinho, com liberdade, sossegado, respeitando os laços de fraternidade. O tempo comprometeu esses momentos, esse sossego. A evolução traz problemas. Eu creio que no mundo todo, porque lamentavelmente o ser humano se compromete com a luta da sobrevivência e se esquece de cuidar dos valores, de mantermos a liberdade numa cidade, num país, o sossego, para que haja o crescimento em todo sentido, não material somente, mas também espiritual, humano. Naquele tempo, se falava, estavam os carrinhos do Quentão, de Ibirapuera, era a cidade da Garoa, aqui estava sempre nublado, eu me lembro, né, como imigrante aqui, em Ibirapuera estavam as barraquinhas que vendia quentão, não sei se a senhorita sabe, mas então isso hoje está totalmente um ponto esquecido, um ponto que não dá mais para praticar, porque lamentavelmente as grandes cidades principalmente estão comprometidas enquanto à liberdade. O que o senhor acredita que seria possível, uma possível solução para a promoção da paz nos grandes centros urbanos, né, nos dias atuais, tão difícil de se conquistar? Tem pessoas de bem e muitos. Temos que nos dar a mão para fortalecer esta nossa caminhada, essa nossa prédica. O bem tem que se dar a mão para comprometer e não deixar espaço para aqueles que querem comprometer a liberdade. É isso que devemos fazer, porque devemos nos ensinar e aprender para valorizar a vida. Temos que construir a liberdade. Para valorizar a vida, temos que construir reconhecimento dos valores para que o cidadão tenha orgulho de ser um ser humano, de ter um irmão, de ter uma mãe, de ter um pai, a mesa aos domingos. Muita coisa está comprometida, ninguém tem mais tempo de nada, todo mundo vive correndo e comprometido na busca da sobrevivência, e aí vemos esse mundo rolar comprometido sem liberdade, lamentavelmente. É verdade. Bom, em 2011 o senhor teve contato com então Papa Bento XVI, né? Como é que foi esse encontro entre vocês? Foi emocionante porque mais uma coroação, mais uma conquista, que Deus concedeu uma missão que tem luz própria, o marco da paz. E nós abraçamos com a Associação Comercial. João Bico, que é nosso embaixador do Marco da Paz, é patrocinador, apoia com Almeida também, e toda a grande família da Associação Comercial.
levamos adiante esta nossa proposta de cultura de paz através do Marco da Paz. Então, digamos, desistir nunca. Porque o Papa depois que eu contei a história para o Papa em poucos minutos, ele me falou: esta é uma missão que Deus lhe deu e o mundo precisa. Então, é uma afirmativa que aumentou nossa responsabilidade para seguirmos unidos, semeando esta cultura, esta proposta. E sendo a casa do empreendedor, a associação comercial, eu encontrei o amparo certo para este tipo de cultura, para ter portas abertas pelo mundo, que eu orgulho de que nós, nos 5 continentes, somos acolhidos com amor e com respeito. Isso nos deixa feliz. E agora, a indicação ao Prêmio Nobel é a coroação de que nós estamos certos e que temos que continuar porque o mundo precisa. Muito bem, este é o senhor Gaetano Brancati Luigi, foi presidente da Associação Comercial de São Paulo, atual assessor especial da presidência da associação e o brasileiro indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Muito obrigada, Luigi, pela entrevista, boa sorte e já parabéns, viu, pelo estado. Que Deus abençoe todos nós, para que de mão dada façamos realidade o mundo que todo ser humano sonha. Um mundo com saúde, paz e liberdade. E neste ano, 273 candidatos estão concorrendo ao Prêmio Nobel da Paz, sendo 68 organizações e 205 pessoas. Uma delas é o Sr. Luigi. É o segundo maior número de concorrentes da história da premiação, atrás apenas do ano passado, quando houve 278. Lembrando que agora, no dia 21 de setembro, é comemorado, é celebrado o Dia Internacional da Paz.